Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui. Nesta noite. Na década de 80, um homem chamado Butcher, isso foi quando as pessoas recebiam o nome de seus negócios, tinha um açougue que estava indo bem. Pelo menos é o que eu posso dizer. Ele era um homem grande, mas covarde de coração. Ele não era muito respeitado ou querido. Sempre fez bons negócios, mas não era uma pessoa para quem você queria olhar duas vezes. Então a depressão chegou. O gado era mais difícil de encontrar e muitas outras lojas estavam fechando. Butcher tinha boas conexões e estava sobrevivendo, mas ele teve que aumentar os preços para grande aborrecimento dos seus clientes. Ele estava perdendo seus negócios. Um dia, um carregamento de carne chegou. Butcher disse a seu aprendiz para carregar a carga até o armário de carne do porão. O menino seguiu as suas ordens, mas como a maioria das crianças, ele tentou se apressar e derrubou tudo de uma vez. O menino tropeçou na escada e quebrou o pescoço, na parte inferior. Ele morreu. Butcher ouviu o barulho e logo encontrou o corpo. A lei era muito assustadora naquela época. As sentenças de morte ainda eram uma opção viável e Butcher achou que isso pareceria assassinato. Ele poderia morrer por causa desse acidente. Eles podem matá-lo. Ele entrou em pânico e escondeu o corpo em seu freezer de carne. Quando os pais do menino chegaram, ele mentiu. Quando o pai do menino chamou a polícia, ele foi investigado. Butcher mentiu ainda mais. A polícia o deixou ir por enquanto, mas Butcher estava apavorado. Esconder o corpo fez o que parecia ter sido um acidente parecer um assassinato real. Ele poderia perder tudo. Ele poderia morrer. Ele teve que se livrar do corpo. Foi quando ele teve uma ideia. Ele era um açougueiro. Se ele pudesse cortar o menino e vendê-lo como carne, quem seria o mais sábio? Então, na calada da noite, ele pegou sua faca no corpo e a embrulhou como qualquer outro corte de carne. No dia seguinte, ele vendeu o garoto com um sorriso nervoso e ninguém questionou. Na verdade, as pessoas pareciam gostar. Eu suponho que em comparação com o gado da época, a carne humana era limpa e saudável. As pessoas gostaram tanto que começaram a pedir mais. Agora Butcher era um homem nervoso. Ele não pode deixar de pensar que as pessoas se perguntariam por que a sua carne nobre não era tão boa quanto esse lote. Se eles continuassem perguntando, se eles continuassem procurando, eles fariam a conexão. Eles descobririam o seu crime. Era definitivamente um crime agora. Ele não podia negar isso. Mas não, Butcher não seria pego. Ele só teria que encontrar mais carne. Ele lhes oferecia comida e os atraía para sua loja. Então, ele os matava. Eu não acho que seja muito exagero dizer que ele ficou completamente louco. No que diz respeito a Butcher, ninguém sentiria falta deles, então não era um grande crime. Para piorar a situação, a carne de verdade estava ficando ainda mais difícil de se encontrar. Ele precisava dessas pessoas ou sairia do negócio. Aquilo era necessário. Mas a sorte de Butcher parecia contra ele. Os passageiros perceberam que Pelos Park não era um lugar seguro para descer e pararam de ir até lá. Butcher estava novamente sem carne. Quando a primeira criança desapareceu, as pessoas ficaram preocupadas, mas ninguém pensou que poderia haver um assassino entre elas. Quando mais desapareceram, alguém se lembrou de quem desapareceu primeiro. Um aprendiz de açougueiro. E não era estranho como ele ainda comia carne quando todo mundo estava fora do mercado? E não era estranho o jeito que os sem-teto costumavam entrar em sua loja e nunca mais sair? Não era estranho o jeito que ele às vezes olhava para as crianças que estavam na sua loja? Nada faz uma multidão enfurecida se formar
mais rápido do que um assassino de crianças. Esse homem pegou pessoas, pegou crianças e dissecou-as como gado. Ele transformou a cidade em canibais. Os pais comeram seus próprios filhos sem saber. Quantas pessoas morreram pelos negócios desse homem? Quantas pessoas eles comeram? A prova estava lá, nos ganchos, quando eles invadiram a sua loja. Uma criança esfolada e pendurada. Ninguém sabia dizer quem era, mas eles só podiam supor que era a criança que desapareceu mais recentemente. Esse homem não deixou sobreviventes. Esse homem não hesitou em matá-los. Butcher estava com medo, talvez com mais medo do que nunca. Eles estavam se reunindo do lado de fora da sua casa, agora com facas, machados e fogo. Butcher ficou longe das janelas, mesmo quando elas foram quebradas por tijolos e pedras do pavimento. Butcher ficou perto da parede e fechou os olhos. Houve uma batida na porta da frente e depois houve uma rachadura doentia quando ela quebrou. As pessoas o puxaram para fora, em direção ao quintal. Butcher gritou. Todos vieram até ele ao mesmo tempo. As facas morderam sua pele, os martelos quebraram seus ossos e a polícia recuou e observou o cidadão expuni-lo. Tudo aconteceu muito rápido, mas para Butcher deveria ter sido a vida inteira. Finalmente, eles terminaram e acabaram com ele, com um machado rápido no pescoço, decapitando-o antes que ele pudesse fechar os olhos pela última vez. O açougueiro havia sido massacrado. Essa é uma história real, sabe? Eu sei, Paulus Park tinha o seu próprio pequeno Sweeney Todd. Ah, que coisa! Mas você pode verificar facilmente minha história com uma pesquisa na internet. Eu admito que um residente de longa data nessa cidade posso ter embelezado um pouco a história, mas todos os fatos estão lá. Caramba! Eu até joguei aquele pense nisso da expectativa do assassino. Johnny gostava muito. Ok, eu admito que eu sou um pouco estranho, mas eu acho que eu devo explicar. Eu tô escrevendo isso aqui por causa do Johnny. Eu não tenho certeza se realmente quero acreditar que essas coisas estão conectadas, mas existem muitas coincidências. Eu costumo ser bastante cético, mas sei quando algo não está certo. Eu sei quando preciso falar. Johnny está desaparecido e o açougueiro é o responsável. Há um jogo que jogamos na cidade, Find the Head. Suponho que o nome seja meio autoexplicativo. Quando cortaram a cabeça de Butcher, eles enterraram na Indiana Hill. A lenda diz que eles mantiveram o seu corpo separado para que ele não pudesse se levantar da sepultura e continuar o seu massacre. O problema é que Butcher queria a sua cabeça de volta. Todo mundo sabe bem que esse aqui é um complemento para fazer parecer com que a história ainda está acontecendo, embora Butcher tenha morrido há 200 anos atrás. Nos dias em que o sinal de internet estava particularmente ruim e estávamos todos entediados, nós subimos até a Indiana Hill e começamos a cavar. Na maioria das vezes, nossos esforços foram inúteis. Nós meio que esperávamos que o crânio já tivesse sido encontrado e movido para um outro lugar, mas então o Johnny ganhou um jogo. Ele estava cavando na parte inferior da colina, perto de um pinheiro meio morto, quando ele o encontrou. Ele nos chamou imediatamente. Precisava de ajuda para descobri-lo e a princípio parecia apenas uma rocha amarelada. Mas era frio ao toque e parecia um pouco mais macio e leve do que uma pedra. Lentamente, descobrimos a forma do crânio e alguns de meus colegas recuaram com medo. Ninguém jamais esperou realmente encontrá-lo. Era menor do que eu esperava e de cor mais escura. Eu estava tão acostumado com os nossos brancos que eu via na TV, e essa coisa aqui incrustada de sujeira amarela escura parecia ainda mais real para mim. O crânio estava rachado em muitos lugares que notei, e manchado de marrom e verde em alguns lugares. As texturas eram ásperas e porosas, dos anos que a corroíam. Eu fiquei fascinado por isso. E Johnny também. Depois de 10 minutos de diversão, nosso grupo decidiu que, ao invés de chamar a polícia ou enterrá-lo novamente, Johnny deveria decidir o que fazer com ele, porque, bem, foi ele que encontrou. Lembro-me do olhar estranho que ele recebeu quando conseguiu segurar o crânio novamente.
Suas bochechas estavam pálidas, mas seus olhos, eles brilhavam intensamente. Estou guardando. Ele finalmente respondeu. Ele me ligou às 5 da manhã do dia seguinte. Pensei que ia ser algo estúpido, mas em vez disso eu recebi um sussurro de pânico. Eu não dormi. Tem alguém cortando o peitoril da minha janela com um cutelo a noite toda. Eu acho que é o açougueiro. Eu ri, cansado. Eu poderia dizer pela voz dele que ele não estava mexendo comigo. Ele estava definitivamente apavorado, mas quero dizer, outro acréscimo ao mito que era às vezes que você podia ouvir um cutelo do açougueiro tocando contra sua lápide. Como resultado, os cutelos são uma parte popular das decorações e brincadeiras de Halloween na nossa vizinhança. Então, eu apenas tentei dar de ombros. Cara, calma, provavelmente é o Mike ou alguém pegando uma peça em você. Johnny fez uma longa pausa por um tempo. Sim, pode ser. Ele parecia um pouco mais aliviado, como se não tivesse pensado nisso. Mas, para dizer a verdade, eu não estava tão convencido. Alguém batendo na lateral de sua janela com um cutelo não era o que eu chamaria de piada engraçada. Mas algumas pessoas são estúpidas mesmo. Provavelmente foi apenas uma coincidência que Johnny encontrou o crânio no mesmo dia, ou mais provavelmente, uma das crianças que estava conosco estava lá sendo má. Tinha que ser uma brincadeira. Não existem fantasmas e mesmo que houvesse, eles não seriam capazes de empunhar facas de açougueiro. Pelo menos foi o que eu tentei dizer a mim mesmo. Então o incidente do cutelo aconteceu novamente na noite seguinte e novamente na próxima noite. Johnny estava realmente em pânico agora. A polícia foi chamada 2 vezes, mas não encontrou absolutamente nada. Sem pegadas, sem impressões digitais, sem pontas de cigarro ou embalagens de alimentos. Apenas marcas de cutelo. Por que ele está apenas esperando lá fora? Ele me disse ansiosamente no 4º dia. Por que ele simplesmente não me ataca? Se ele atacar, eu posso pelo menos revidar. Se ele atacar, pelo menos estará acabado. Mas tudo o que ele está fazendo é quebrar o meu peitoril da janela e roubar meu sono. Cara, eu não sei. Eu não podia negar que aquilo era estranho. E eu estava preocupado. Talvez eles não queiram atacar enquanto seu pai estiver em casa. Será que é isso? Mas por quê? Johnny disse exasperado. Se ele tem medo do meu pai, por que ele vem? Se meu pai não tivesse um sono tão pesado, ele poderia estar lá fora com uma espingarda agora. Não seria mais fácil esperar até que meu pai saísse e depois me aterrorizar então? Por que ele tem que fazer isso comigo? Eu encolhi os ombros novamente, ainda sem respostas, mas pensando em outra coisa de qualquer maneira. Você vai ficar na minha casa essa noite. Johnny continuou andando de um lado para o outro, como se não tivesse me ouvido. E por que eu, cara? O que eu fiz para merecer isso? Quer dizer, não pode ser uma coincidência que encontramos um crânio humano no dia em que ele apareceu pela primeira vez, mas, vamos lá. A minha pesquisa diz que esse crânio tem mais de 200 anos. Não é como se tivéssemos descoberto um assassinato recente, e nenhum de vocês está sendo perseguido também. Johnny, eu tentei interromper. Ele estava entrando em frenesi. Eu precisava acalmá-lo. Johnny! Eu sou muito jovem para morrer. Eu só fiz 16 anos no mês passado e de repente o açougueiro demoníaco de Palos está vindo atrás de mim? Como isso é justo? Eu nem tenho uma licença ainda. E que tipo de aberração faz coisas assim? Quero dizer, eu sei que você tem toda a coisa de ele é um covarde em sua estranha análise psicológica, mas como você sabe? Ele viveu há centenas de anos atrás e agora está de volta. Ah, cara, isso não é justo. Um monstro fantasma pega, levanta do túmulo para me atacar sem motivos? Tudo que eu fiz foi encontrar a porra de uma caveira. Não é como se ele precisasse mais dela. Johnny, eu disse alto o suficiente para que meu amigo se encolhesse. Você vai ficar aqui em casa essa noite. Se algum cara está atrás de você, é melhor você não estar em nenhum lugar sozinho onde ele possa te encontrar. É sério? Ele parecia chocado com a oferta. Acho que ele pensou que eu teria muito medo de atrair problemas, mas eu era melhor do que isso. Os amigos vieram em primeiro lugar. Sério, eu confirmei. Alguma tensão diminuiu de seus ombros. Além disso, parece que você precisa dormir um pouco, cara. Eu nunca sonhei que o homem, o imitador humano, também encontraria minha casa. Eu estava correndo um risco, mas eu realmente não acreditava que ele viria.
Nosso dia continuou normalmente e eu consegui permissão do meu pai para Johnny ficar e brincarmos até a meia-noite. A minha cama ficava bem ao lado da janela e Johnny dormia no chão bem ao lado dela. No momento em que ele fechou os olhos, ele estava fora e eu pensei que era engraçado. Eu também adormeci rapidamente. Foi então que a batida começou. Eu acordei de costas para a janela quando ouvi o forte baque de metal na madeira. Pisquei meus olhos se ajustando ao escuro e vi os olhos de Johnny arregalados e assustado no escuro, a luz fraca da janela refletindo neles. Ele me viu me mover e o olhar que ele me deu me implorou para ficar parado. O barulho veio novamente, depois uma sucata deslizante quando o cutelo foi puxado da madeira. Ah, meu Deus! O homem estava a poucos metros de mim. Seu rosto deve ter sido visível na escuridão do lado de fora, porque os olhos de Johnny nunca se moveram daquele local. Eu não ousei virar ou me mover, ou ele sem dúvida quebraria a janela e me mataria. Eu podia imaginar a arma cortando minha pele tão facilmente quanto manteiga. Aquele barulho pontuando nunca cortou. O homem riu de repente e meu peito se apertou. Eu fechei os olhos com força, mas tudo o que veio foi outro baque surdo. Meu coração batendo se acalmou um pouco, mas a tensão nunca o deixou. Ele estava apenas brincando conosco, zombando de nós até que finalmente pudesse se mover para matar. Eu podia ver que Johnny não tinha pensado que isso era uma piada. Não foi engraçado. E então o barulho parou. Esperei muito tempo e, bom, o barulho não voltou a ocorrer. Eu quase relaxei, mas por um pequeno desvio de cabeça de Johnny, eu percebi que ele ainda estava lá. Eu tentei fechar meus olhos novamente, tentei bloquear a presença daquele homem da minha mente. Então, de repente, houve um som estridente de metal contra o vidro, tão agudo que eu me encolhi e engasguei na cama. O homem riu novamente e voltou ao baque constante do cutelo na madeira. Nesse ponto, era quase reconfortante em comparação com o risco no vidro. Johnny e eu fizemos o nosso melhor para bloquear o barulho. Fizemos o nosso melhor, fechamos os olhos e dormimos. Mas sempre que chegávamos perto de dormir, o homem mudava sua rotina e nos assustava novamente. Não foi até às 4 da manhã que ele finalmente parou para sempre. Tivemos algumas horas de declínio para desligar de nossa exaustão antes que minha mãe viesse e nos acordasse. Nós dois estávamos pálidos e minha mãe foi rápida em notar. Quando meu pai viu a janela, ele ficou chateado, mas obviamente assustado. "Por que você não me ligou?" ele gritou. Ele era um ex-militar e poderia facilmente lidar com qualquer oponente. "Estávamos lá em cima, você poderia ter me chamado para pedir ajuda, cara." Ele não parecia entender o quão perto esse suposto assassino estava. Ele não tinha ouvido nada. O fato de alguém poder ficar na minha janela por horas, que alguém poderia facilmente ter me matado durante toda a noite, perturbou ele e minha mãe mais profundamente do que eu imaginava ser possível. Meus pais fizeram Johnny sair e me chamaram para a escola. O resto do dia foi gasto me movendo para o quarto de hóspedes no último andar e conversando com a polícia. Eu amo meus pais. Eu tentei o meu melhor para não pensar nisso. Um assassino não iria invadir a minha casa e me matar. Não mesmo. Ele não ficava na minha janela às 6 horas, ameaçando-me com seu cutelo provavelmente afiado. Eu estava apenas sonhando. Eu estava apenas sendo paranoico, exceto que não estava porque a prova física estava lá, e eu estava em negação. Bom, isso não está ajudando. Eu poderia lidar com isso. Papai me ensinou sobrevivência básica e autodefesa. Além disso, estava no meu segundo andar agora. Ele não seria capaz de me levar tão facilmente até lá. Eu tinha que ficar calmo. O segredo para sobreviver é manter a calma. Sem pânico, sem pânico. Mas uma noite se passou e para mim foi em silêncio. Eu ainda tinha problemas para dormir esperando pelos golpes reveladores, mas eles nunca vieram e, eventualmente, eu desmaiei em exaustão. Johnny, por outro lado, não teve tanta sorte. Quando o vi no dia seguinte, sua pele tinha um tom cinza doentio e as bolsas sob seus olhos eram tão escuras quanto hematomas.
Ele parecia estar no fim da sua vida. A gente tem que se livrar disso, disse ele durante o período de passagem. Eu não posso mais fazer isso, cara. Eu preciso dormir. Pisquei e levei um momento para perceber do que ele estava falando. Você quer dizer do crânio? Você tá com ele ainda, cara? Ele estava respirando pesadamente e fechou os olhos como se resistisse a me machucar. Eu não durmo há dias. Mesmo durante o dia, eu não estou seguro. Eu continuo ouvindo aquela maldita batida. Isso não vai me deixar em paz. Você tem que me ajudar, cara. Você tem que me ajudar a me livrar disso. Eu tinha dado alguns passos para trás porque ele parecia meio louco e as pessoas estavam olhando. Mas ele rapidamente voltou para meu espaço pessoal, um olhar suplicante em seu rosto. Por favor, cara, me ajuda. De alguma forma, eu tinha entrado em um ultimato, ou eu poderia sacrificar a nossa amizade e pensar de forma inteligente, onde evitava ir a algum lugar isolado quando sabíamos que havia alguém nos perseguindo, ou que poderíamos protegê-lo e fazê-lo, obviamente, mais estúpido. Às vezes a lealdade era uma merda. Tudo bem, cara. Eu suspirei. Isso foi estúpido. Eu sabia que era estúpido, mas ele era meu amigo e estávamos mais seguros como um grupo. Amigos têm que ser estúpidos juntos. Nós nos encontramos depois da escola, passamos pela casa dele e andamos de bicicleta em direção à periferia da cidade. Fizemos uma caminhada profunda na prioridade For Sale e fomos arranhados por árvores e arbustos quase a cada passo. A minha paciência estava se esgotando, mas sempre que eu perguntava por que não podíamos enterrar a coisa, Johnny dizia que não éramos profundos o suficiente. Tinha que ser um lugar que ninguém jamais encontraria. Nesse ponto, ninguém nunca vai nos encontrar. Eu franzi a testa. Isso foi estúpido. Isso foi tão perigosamente estúpido. Bem, vamos terminar isso. Johnny parou. Tudo o que eu podia ver eram suas costas, mas em sua voz eu ouvi uma espécie de vamos resolver. Você tá certo, disse ele calmamente. Nós vamos terminar isso. Então ele se virou e eu vi um brilho prateado em sua mão. Eu recuei para trás em choque. Era uma faca. Johnny estava segurando uma faca. Que porra é essa, cara? O rosto do meu amigo estava desenhado. Ele parecia velho e cansado, mas estava olhando para mim com um olhar faminto. Por favor, entenda. Ele parecia culpado. Eu tenho que fazer isso, Derek. Eu tenho que fazer isso. É a única maneira de dormir. Ele não vai sair sozinho. Ele quer sangue, Derek. E eu tenho que dar para ele. Eu recuei em uma árvore, meu coração batendo rápido, minha mente cambaleando por respostas. Eu não entendo, cara. Quem precisa de sangue? Do que você está falando? O açougueiro, ele murmurou. O açougueiro tá me caçando. Ele é o único que tá batendo na minha janela. Ele é o único que me faz fazer isso. Se... Ele engasgou e seus olhos se encheram de lágrimas. Se eu não fizer isso, ele vai me matar, cara. De repente, ele me atacou com a lâmina. Eu consegui sair do caminho puramente por instinto. Caí no chão com a força e o aço da lâmina se alojou na árvore onde eu estava momentos atrás. Eu tropecei rapidamente e tentei colocar o máximo de distância possível entre nós. Johnny! Eu engasguei, tentando argumentar com ele, meio que em pânico. Isso é loucura, cara. Você não precisa fazer isso. Me matar não vai mudar nada. Cara, a gente é amigo. Ele olhou para mim em meio às lágrimas agora. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, Derek. Johnny. E por um momento eu fiquei com raiva. Ele estava agindo como um louco. Ele ia me matar só para poder dormir um pouco. E eu confiei nele. Eu vim aqui por minha conta e risco para ajudá-lo. E ele ainda ia me matar por isso. Ele balançou a faca novamente e eu a bloqueei com o meu braço, empurrando a mão da faca. A dor queimou um membro, mas eu fiquei grato pela autodefesa que meu pai me deu. Os olhos de Johnny se arregalaram por um momento, como se ele não esperasse que eu lutasse.
Foi o suficiente de uma abertura. Eu coloquei os ombros em seu peito, desequilibrando, e nós dois caímos para trás no chão. Nossa aterrissagem pontuada por um baque surdo. Eu caí e rapidamente me afastei, sem fôlego e sangrando e pronto para lutar. Mas Johnny não se mexeu. Eu recuperei o fôlego e esperei, meu coração batendo forte nos ouvidos. Mas Johnny não se mexeu. Eu orei em minha mente, tentando entender a situação enquanto a minha raiva desaparecia. Ele tá dormindo? Seus olhos estavam bem abertos, mas ele parecia muito cansado. Só podia ser isso. Ele estava dormindo. Isso foi tudo. Era por isso que ele não estava se movendo. Ele precisava dormir. Em algum lugar na floresta, ouvi um estalo distinto de um galho quebrando. Eu vi uma sombra distante de um homem. Ele estava vindo. Que merda! Meu cérebro cheio de adrenalina correu pelas possibilidades. O açougueiro, a polícia e Johnny eram. O medo levou a melhor sobre mim, então eu corri. Não há um momento em que eu não me arrependo de ter corrido. Mas o que eu poderia fazer? Ele estava dormindo e estávamos em perigo. A lealdade havia perdido e agora o meu amigo se foi. Eu me perdi até bem depois do anoitecer naqueles bosques densos, meu medo nunca me deixando. Quando saí, a polícia estava procurando por nós. Eu devo ter deixado uma bagunça e eu fui arrastado para a delegacia da cidade pelo primeiro policial que eu encontrei. O médico foi chamado e ele me limpou, disse que eu estava lidando com um choque. Meus pais quase me estrangularam com seus braços, preocupados, e tudo o que eu conseguia dizer e pensar era que havia um zumbido estranho em meus ouvidos. Passei algumas horas na delegacia, enrolando em cobertores quentes e respondendo perguntas. Eu menti e disse que Johnny e eu fomos atacados por um homem grande com um cutelo, mas eu não queria colocar meu amigo em apuros por causa de um erro. Além disso, eu disse a verdade. Nós estávamos na floresta, na periferia da cidade. Estávamos tentando nos livrar do crânio do açougueiro. Johnny caiu. Minha história parecia se encaixar com a coisa do perseguidor de janela sobre a qual ligamos para eles. Então eles não investigaram muito mais a fundo. Ninguém me culpou, nem mesmo os pais de Johnny. As pessoas ficavam olhando para mim como se eu fosse algum tipo de vítima. Foi estranho e colocou uma sensação de mal-estar no meu intestino. Não era o que eu queria ouvir. Todos eles agiram como se entendessem o que estava acontecendo. Eles pensaram que tinham sorte de ter escapado. Mas, bom, eles estavam errados. Eu era um covarde. Eu havia corrido quando meu amigo se machucou. Eu corri quando ele precisou da minha ajuda. Talvez fosse por isso que eu continuava vendo o rosto dele na minha cabeça. Seus olhos verdes arregalados e vidrados. Seus olhos vazios. Eu não poderia tê-lo matado. Eu não tinha o pressionado tanto. Ele não teria morrido. Eu estava perdendo tempo pensando nisso. Não, tinha que ser o açougueiro. Isso não foi a minha culpa. Esse homem veio bater a nossa janela com um cutelo. Esse homem enlouqueceu o Johnny. Esse homem estava fora na floresta naquela noite. Foi ele quem levou o Johnny. Foi ele quem o matou. Eles nunca se esgotam do corpo. Eu tinha até acabado de... Eu sinto falta dele. Eu sinto muita falta por tê-lo deixado lá sozinho. Johnny está desaparecido. O açougueiro foi o responsável por isso. Eu sei disso. Nós temos que fazer alguma coisa, mas... Eu não sei o que fazer. E essa foi uma produção Mix Labs.